Fala, meu povo, abrindo o jogo aqui para mais um episódio, ensinando vocês a bater PVP, porque vocês não sabem, por isso vocês estão vendo os vídeos. Tô abrindo aqui o jogo de novo. E hoje eu vou estar falando sobre algo muito legal. No último vídeo eu falei sobre sinergia entre personagens e meio que dei uma luz em vocês sobre como funciona essa tal sinergia, tanto para counters quanto para ajudar. Hoje eu vou estar ensinando vocês sobre o tempo das habilidades e sobre a iniciativa, dando mais uma continuada naquela questão de counters, né? Isso aqui é sobre counters. As habilidades dos personagens é o que counteram um outro personagem. Então, por exemplo, algum de vocês sabe como que a gente consegue, por exemplo, deixa eu pensar aqui, counterar, algum de vocês aqui sabe, por exemplo, como é que eu countero o Zombie Meme do Velho 2, por exemplo? Né? Como é que você consegue counterar o silêncio dele e o seu, como pode dizer, aquela habilidadezinha dele de... Qual que é o nome daquela cara, daquela habilidade? Aquela habilidade de contra-choque, né? De contra-dano. Quando vocês sabem como é que countera, então, parece que não tem como, mas tem como sim, além da Super S. E é nisso que eu quero vir aqui falar sobre os tempos de habilidades. Para quem não sabe, o jogo ele é basicamente rodado em turnos, né? Então, se eu colocar aqui, vocês vão ver que a gente tem diversos turnos. Desde o turno 0, turno 1, 2, 3, 4, como vocês podem perceber, temos até o turno 10. E os bosses vão até o turno 5. Mas como aqui não é um vídeo sobre bosses, eu vou fazer um vídeo detalhando sobre no futuro, o foco aqui vai ser só no PVP, então vamos falar dos 10 turnos. O que é interessante a gente saber sobre os 10 turnos? O que esses turnos significam? Vamos lá, cada personagem ele vai ter uma ação de ataque, perseguição, etc. E essas ações duram 10 turnos. No final dos 10 turnos, o meu objetivo aqui é ensinar vocês a bater na guerra. Né? Com as habilidades que vocês aprendem na guerra, vocês conseguem utilizar para outros eventos. Na guerra, você tem que matar todos os inimigos que estão em campo. Então, por exemplo, se é uma batalha que durou 10 turnos, meio que a batalha não acaba. Né? Meio que você não consegue matar um inimigo. Vocês conseguem me entender esse ponto? Nessa batalha durou 10 turnos, meio que você não matou o inimigo. Automaticamente, não conta como se você tivesse ganhado. Ok? É importante vocês terem essa questão na cabeça de vocês, essa questão em mente. Se chegou nos 10 turnos e você não matou um personagem, né, suponhamos que tenha ficado um Gorketsum do velho vivo, você vai perder o seu ataque, e isso é menos um ataque que vocês vão ter na guerra. Esse ataque a menos faz muita diferença no final das contas. E se vocês querem saber quanto de diferença que isso faz, é só ver o vídeo sobre as guerras que eu postei. Ok? Agora falando sobre as habilidades. Eu vou dividir o turno mais importante é o turno 0 e o turno 1. A gente pode dividir eles em escadas, principalmente o turno 0. O turno 0 ele tem duas escadas, né, de ativações de habilidades. A primeira escada, que é o primeiro degrau de ativação, que são os degraus de ativações dos chips, né? Que quando a gente inicia uma batalha, né? Deixa eu colocar aqui, cara, eu vou colocar aqui qualquer personagem, né? Quando a gente inicia uma batalha, meio que as primeiras, vocês vão notar aqui, ó, eu vou startar e vou colocar aqui. Vocês vão notar que primeiro você tem essas habilidades e você tem algumas habilidades tipo chip, tá vendo? Os chips vão sendo ativados,
depois você tem outras habilidades que são ativadas. Isso tudo ocorre no turno zero. No turno zero, eu falei que a gente tinha 2 degraus, mas omito, a gente tem 3. Os chips de... As habilidades, elas são lançadas nesses degraus. No degrau do chip, né, como vocês viram ali que os chips vão ativando, você tem alguns personagens que lançam suas habilidades naquele momento. Esses personagens são pouquíssimos e a gente pode contar eles nos dedos. A gente tem o King Mundo Velho 2, quando ele está no mais 7, mas ele é um personagem novo, então não se preocupem tanto com ele, mas eventualmente ele vai ser um dos personagens mais chatos do jogo por causa da sua habilidade especial, que é basicamente uma marca que reduz o dano sofrido do aliado mais forte em 90%. Cara, vocês têm noção que o aliado mais forte vai receber apenas 10% do dano que ele normalmente receberia? Essa marca normalmente está aliada na ultimate dele, porém, na superação mais 7 dele, essa marca já é ativa a partir do momento que ele entra em batalha. Então você tem essa prioridade, né? Ele ativa essa marca no turno 0 junto dos chips. O caso da Super S também é no turno 0 junto dos chips. A habilidade da TT de música, né, que é aquele escudo, é junto da ativação dos chips. E por fim, a habilidade de talento do Goketsu exótico, que é o do contra-choque. Né? Contra-choque, não é? Contra-choque também ocorre no turno 0. O que eu quero dizer? A gente tem alguns personagens, isso ocorre no primeiro degrau do turno 0. O que eu quero dizer? A gente tem alguns personagens que também lançam suas habilidades no segundo degrau do turno 0. O segundo degrau é após a ativação dos chips. A gente tem diversos personagens que lançam suas habilidades nesse segundo degrau do turno 0. Por exemplo, Bang Primavera, né? Que é esse Bang aqui. Esse aqui, ó. Peraí, que a gravação tá aqui. A gente tem esse aqui que é o Bang Primavera, Fubuki Exótica, e a gente tem diversos outros. O Goketsu Mundo Velho, né? A gente tem o Flash Mundo Velho 1, quando ele tá no mais 10. A gente tem, né, no caso aqui, a gente tem a Fubuki Mundo Velho 2. A gente tem também, deixa eu ver aqui que tem mais. Tem mais personagem. A gente tem aqui o Flash dos Namorados. Então a gente tem diversos personagens que eles não são as suas habilidades no segundo degrau do turno 0. O que isso significa? É por prioridade. Então, primeiro, esses personagens que eu falei que lançam suas habilidades no turno 0, eles normalmente têm prioridade nos seus ataques. E depois tem os personagens do turno 2. O que eu quero dizer? Por exemplo, vocês sabiam que vocês conseguem cancelar a habilidade da Fubuki, né? Fubuki exótica, usando o Goketsu no velho? Ou outra coisa, a Fubuki exótica eu falei que ela lança habilidade no turno 0, mentira, ela lança habilidade no turno 1. Então, tipo assim, você pode counterar, por exemplo, essa Fubuki usando o Bang. Por quê? Porque o Bang, ele lança a habilidade dele antes dela, então naturalmente ele acaba matando ela. Se ele matar ela antes dela lançar a habilidade, meio que ela vai morrer. É assim que funciona o jogo. Então, por exemplo, eu falei aqui de ativação de habilidades no turno 0. Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui eu tenho o meu King, como ele não tá mais 7, eu vou mostrar. Que eu tenho a TT Mundo Velho, a TT de música, eu tenho o Goketsu exótico. Isso aqui é perfeito para vocês verem, a gente tá no primeiro degrau do turno 0. Né? Então, tipo assim, ó, eu vou pegar aqui de amostra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar utilizando um você e vou estar mostrando para vocês algumas ativações de habilidades. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o Goketsu exótico, o Goketsu Mundo Velho, o Bang Primavera. Vou estar colocando o Goketsu exótico, a TT
E por fim, eu vou estar colocando essa fubook para vocês verem como funciona o tempo de ativação dela. Então vamos lá. Primeiro, o Goquete Exótica tá ali naquela posição, lançou a habilidade dele primeiro, depois veio a TT Mundo Velho. Conseguiram ver? Depois veio o Goquetsu, deu o grito dele, por fim o Bang, e agora ela, no turno 1. Vou repetir aqui para vocês verem. Prestem muita atenção. Isso é muito importante, tempo de ativação de habilidades. Goquetsu está quieto, Bang está quieto, ele lançou a habilidade, ela usou a habilidade, ele lançou o grito, pá, pá. Isso aqui no turno... é no turno 0. Isso no turno 0. Então vocês conseguiram entender que a gente tem esses degraus de ativação? E os personagens que lançam as habilidades num degrau antes, eles vão ter mais prioridade. Então, por exemplo, o Goquetsu Exótico, ele sempre vai lançar a habilidade dele antes do Goquetsu Mundo Velho. A TT de música sempre vai lançar a habilidade dela antes do Goquetsu Mundo Velho. E tipo assim, isso é a mesma coisa a gente vai ter, por exemplo, com a Super S. A Super S, o tempo de ativação dela também é no primeiro degrau do round 0, ok? Também é nesse primeiro degrau. Então, ela lança a habilidade junto com o Goquetsu Mundo Velho, o Goquetsu Exótico e a TT de música. Ela lança junto com eles. Mas, né, suponhamos que a gente tem dois personagens. Né? A gente tem dois personagens, por exemplo, que lançam as habilidades no mesmo turno. Quem vai lançar a habilidade antes de quem? Essa é uma dúvida que muitos vocês podem ter. Por exemplo, aqui, alguém de vocês pode me dizer quem vai lançar a habilidade antes? Se é a Super S ou se é a TT? Vamos ver. TT botou a Super S botou o caos antes da TT. Agora deixa eu fazer uma mudança. E agora? Quem é que vai lançar o caos ou a habilidade primeiro? A TT lançou. Tá vendo? E agora? Né, vamos vir aqui para outro time. E agora? Qual será que vai lançar? Super S lançou o caos primeiramente. E, por fim... E agora? Quem vai lançar a habilidade primeiro? A TT de música, né? Ou seja, vocês conseguem entender o que ocorreu aqui? Se vocês não entenderam, eu vou dizer. No uso das habilidades, a gente tem prioridades. Então a gente tem uma série de requisitos que tem que ser cumpridos para a gente descobrir qual que é o personagem que vai lançar a habilidade primeiro que o outro. Se vocês viram meu último vídeo sobre sinergia, vocês me viram falando que a TT de música é um dos counters da TT da Super S. Por quê? A habilidade dela de deixar os personagens imortais no primeiro turno, ela refletir o ataque da Super S, ela aumentar o ataque dos aliados. Então, diversas coisas fazem a TT de música ser uma das counters da Super S. Ela lança a habilidade dela junto da Super S. Então, como que eu vou saber que a TT de música vai lançar a habilidade primeiro que a minha Super S? Como que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber disso? Muito simples. A gente vai cumprir uns critérios. Primeiro, por exemplo, o tempo de ativação da TT de música e da Super S. Elas têm que cumprir alguns critérios. Primeiro, o turno de ativação. A TT de música, a ativação dela é no primeiro degrau do turno 0. A Super S também é no primeiro degrau do turno 0. Então as duas empatam aí. Segundo fato, posição. Então, o que eu quero dizer com posição? Por exemplo, se a TT de música estiver em primeiro e a Super S estiver em segundo, né? Nós suponhamos que tem aqui
um Goketsu, né, do lado da Super S, primeiro que a Super S, a TT de música, se ela estiver na primeira posição, ela sempre vai lançar a habilidade antes da Super S. Sempre, sempre. Né? Vocês vão ver aqui que ela vai lançar a habilidade antes da Super S. Por causa do Goketsu primeiro, vocês viram. E a mesma coisa se repete do outro lado. Então, se eu colocar ela em segundo e a Super S em primeiro, a Super S sempre vai lançar a habilidade antes da TT de música. Né? Reparem. Lançou a habilidade antes da TT de música. Ok? Mas suponhamos que eu tenho os dois personagens cara a cara, um de frente pro outro. Agora, qual que é o critério? Né? Por exemplo, se eu botar aqui para rodar, vocês vão ver que vai ser Super S que vai lançar o caos primeiro. Exatamente. Aí a gente tem o nosso terceiro critério, que é o critério de iniciativa base. O que eu quero dizer com iniciativa base? Como vocês viram meu vídeo de armadura, vocês sabem que aqui na armadura a gente tem a nossa queridíssima iniciativa. Quando a iniciativa tá... O que significa essa iniciativa? Essa iniciativa é basicamente prioridade na hora de atacar, lançar ultimates e usar habilidades. A gente tem as habilidades básicas dos personagens. Então, se a gente vir aqui nessa lupinha que eu estou mostrando aqui e clicar, vocês conseguem ver as habilidades básicas dos nossos personagens. Vocês podem ver que a minha Super S ela tem 200 de iniciativa. Qualquer personagem dentro do jogo consegue atingir no máximo 200 de iniciativa. Por quê? Por causa da superação, que no 35 você libera 100 de iniciativa, e por causa do refino, que você consegue botar 100 de iniciativa no refino. Ah, Pé, então você está querendo me dizer que o personagem que tiver mais iniciativa que o outro vai ter prioridade na hora de lançar os ataques. Se os outros dois primeiros critérios mais importantes não empatarem, sim, o personagem que tiver mais iniciativa vai lançar a habilidade primeiro. O que eu quero dizer? Você é uma escada, é um degrau. Para a iniciativa valer, primeiro de tudo, o personagem tem que lançar a mesma habilidade no mesmo turno que o outro personagem. Então, por exemplo, a Super S ela lança a habilidade no mesmo turno que a TT de música. Isso é um fato. Então, ela lança a habilidade junto da TT de música. Então, ela tem que... Esse é o primeiro critério que elas têm que bater. Então, tipo assim, se você tem ali dois personagens que elas lançam habilidades em turnos diferentes, o que tiver prioridade de turno vai lançar primeiro. Então, por exemplo, Super S Goketsu. Você pode ter uma Super S mais 10 e um Goketsu 35. Com 200 iniciativas, a Super S pode ter 0. A Super S sempre vai lançar o seu caos primeiro que a habilidade do Goketsu. Por quê? Porque a habilidade da Super S é no primeiro degrau do turno 0 e a habilidade do Goketsu é no segundo degrau do turno 0. Ok? E aí a gente vai pro segundo degrau, que é a posição. Então, tipo assim, esse primeiro degrau bateu, você tendo dois personagens que lançam as habilidades no mesmo turno, aí a gente vai pra segunda condição. Segunda condição, qual que é? Os personagens estarem na mesma posição. Então, tipo assim, bateu, os dois personagens estão na mesma posição, aí a gente vai pra terceira condição, que é a condição de iniciativa. Aí o personagem que tiver... Então, tipo assim, as duas primeiras condições bateram. A terceira condição, o que tiver mais iniciativa, então se você tiver, por exemplo, uma Super S 35 e uma TT de música 34, a TT de música 34 ela não tem 200 de iniciativa base. Então a Super S sempre vai lançar a habilidade primeiro. Mas e se as três condições baterem? Se tiver um personagem que lança a habilidade junto, no mesmo turno que o outro, você tem um personagem que está na mesma posição e você ter dois personagens com a mesma quantidade de iniciativa base. No caso, seria 200. Qual que seria a condição para um personagem lançar a habilidade antes do outro? Aí a gente entra na quarta e última condição, poder de times. Então, por exemplo, a gente tem a TT de música e a Super S. Todas elas batem, nessa posição que elas estão, elas batem nas três primeiras condições.
de poder, não, de poder não, de posição, tempo de ativação e iniciativa. Eu já mostrei para vocês que a minha Super S tem 200 de iniciativa e eu vou mostrar que a Tatsumaki também tem 200 de iniciativa, como vocês puderam perceber. Então, o quarto critério é o poder dos times. Vocês podem perceber que aqui em cima a gente tem um poder de cada time. Então, o time de Super S tem 3.319 de força. E o time da TT tem 1.846 de força. Vamos falar assim, 1.846 de força. Qual dos dois que lança a habilidade primeiro? O caos da Super S ou a habilidade da TT? O caos da Super S. Porque a habilidade dela é antes da TT de música. Porque o time dela tem mais força. Eu me confundi, porque o time dela tem mais força. Podem perceber? O caos foi antes. Se eu vim aqui e colocar mais força no time da TT, como vocês podem perceber, ela ficou com mais força, ela lança a habilidade antes. Então, vocês vão perceber, ela lançou a habilidade antes, tanto que esse e esse não ficaram sobre caos. Vocês lembram que eles ficavam sobre caos? Então, eu vou vir aqui no time da Super S para mostrar pra vocês de novo. Eu vou colocar um Genos, a Super S vai lançar o caos primeiro, porque o time dela tem mais força. Vocês vão perceber. Cara, e as habilidades, elas funcionam, é assim que funciona, entendeu? Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar, deixa eu pensar, isso se repete para todos os turnos. Então, você tem turnos, isso vai se repetir. Então, habilidades que lançam no primeiro turno vão se repetir. Habilidades que lançam no turno 0, na segunda degrau do turno 0, vai se repetir. Segue esse mesmo padrão. Então, por exemplo, o Goketsu, o Bang Primavera, deixa eu vir aqui, tirar. Deixa eu colocar aqui o Bing Primavera, deixa eu achar ele aqui. Nossa, você não. Aqui, ó, vou colocar vocês aqui, por exemplo, o Bang Primavera e esse aqui. Esses dois aqui, na verdade, eles têm uma diferença, tá? Eles têm uma certa diferença, porque, se eu não me engano, o Bang Primavera tem prioridade, Você tem essa questão também. Deixa eu só fazer o ataque aqui para eu dar para eu perceber isso. Exatamente. O Bang Primavera tem prioridade do que o Goketsu. Ou seja, o Bang Primavera também é no segundo turno, Vocês perceberam que o Goketsu, ele tem 200 de iniciativa, e o Bang Primavera, eu estarei achando aqui, ele também tem 200 de iniciativa. Só que aqui o time do Bang tem 556 Se eu vim aqui, eu vou fazer essa mudança. Eu vou diminuir essa iniciativa. Diminuir para 96. Teoricamente, era para o Goketsu lançar a habilidade dele primeiro que o Bang. Ele não vai lançar, porque o Bang tem prioridade ao Goketsu. Não, aí eu já não sou. Porra. Caralho. Vocês acabaram de ver a diferença. Mas tem um bagulho da força. Vamos lá. Isso aqui é uma situação interessante. Se você tem... Isso aqui só ocorre com 3 tipos de personagens. Isso aqui, essa interação que vocês acabou de ver. Bang Primavera e Goketsu. Por quê? Se o Bang tiver a mesma iniciativa que o Goketsu e estiver na mesma posição, o Bang Primavera vai lançar a habilidade dele antes que o Goketsu. Isso também se repete com a Super S e o Goketsu exótico. Se a gente vir aqui e colocar os dois, vocês vão ver que a Super S vai lançar o caos primeiro que o nosso queridíssimo Goketsu lançar a habilidade dele. Aqui, ó, exatamente como que rolou, tanto que a habilidade foi até para outro time. Só que se eu colocar a Super S em outra posição, o Goketsu que lança a habilidade primeiro. Fica reparando na marca pra vocês verem. Olha lá, ele que lança a habilidade primeiro. E o meu Goketsu, ele tem 200 de iniciativa. E se a gente vir aqui para questão de força, e eu colocar um Genos
e colocar vocês dois, o time do Goquetes tem mais força, você vai ver que ainda assim a Super S vai lançar habilidade primeiro que o Goquetes. Porque ela tem prioridade. Então ela sempre vai lançar habilidade antes do Goquetes. A não ser que o Goquetes tenha mais iniciativa. Igual vocês perceberam aqui na situação do Goquetsu e Bank. Pra vocês verem que na questão de lado, vou colocar aqui vocês dois, né? Aqui nessa questão aqui você não tem lado, né? Vocês vão perceber que é a mesma situação, não existe lado. Olha lá, vocês podem ver. E se eu vim aqui no Bang e tentar voltar a iniciativa dele para 100, vamos ver se eu consigo. 98, 60, 80, 94, 88. Vamos. Volta pra 100. Engraçado que muitas vezes você gasta pedra pra caralho e não vem. Eu espero muito que venha o mais rápido possível. Se chegar a 75 e não tiver vindo, eu desisto. Mas vai vir. Puta que pariu. Cara, é engraçado você gastar uma pedra pra resetar e o bagulho. Você tá no 72, você gastou uma pedra pra resetar e o bagulho continua no 72. É muita sacanagem. Olha isso, mano. Olha isso. Que jogo filha da puta, mano. Por que eu ainda jogo essa merda? Jogo mercenário do caralho. Aí, obviamente, tá ali com 60, a iniciativa dele tá em 160. Mano, eu nem uso essa porra desse personagem. 94, 68, 100. Finalmente. Meu telefone tá descarregando. Agora vocês vão perceber que o Bang vai lançar habilidade primeiro que o Goquetsu. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Aqui, ó, ela lançou a habilidade primeiro que o Goquetsu. Então a gente tem essas interações, mas elas são muito pequenas e vocês não precisam se preocupar muito com isso, ok? E por fim, eu quero mostrar a vocês interações de habilidades de personagens. Por exemplo, a gente tem. A gente tem aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem personagens tipo Bakuza. A gente tem personagens tipo essa aqui. E a gente tem personagens tipo o Flash. Olha aqui o Flash. E a gente tem personagens tipo o Flash dos Namorados. Cada um deles lança uma habilidade, né? Então eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. O Flash dos Namorados é a habilidade da Rosa, vocês já conhecem. A habilidade da Fubuki é aquele campo, vocês já conhecem. E a habilidade do Bakuza é ele tocar o tambor. Então aqui vocês vão ver, turno 0. O Bang lançou a habilidade dele primeiro. E esse aqui lançou logo em seguida. E esse aqui lançou logo em seguida. Entendeu? E aí veio você. Você pode cancelar essas habilidades usando o Goquetsu. Porque o Goquetsu ele causa paralisia. Então usando ele eu vou conseguir, né? Eu vou colocar aqui assim, por exemplo. Usando ele eu consigo counterar, né? Nessa posição aqui eu consigo counterar o Bang, esse e esse. Eu consigo counterar as habilidades de todo mundo. Né? Vocês vão notar isso. Ah lá, eu cancelei as habilidades de todo mundo. Por causa do Bank. Isso é uma das interações de habilidades, né? Mas você tem outras interações também. Por exemplo, a habilidade do Amai, que vocês já conhecem. Você consegue counterar com Goquetsu. Vamos vir aqui, por exemplo, vou montar um time aqui de Super S, né? Rapidinho aqui. Você e sei lá, qualquer merda, pode ser você, por exemplo. Eu posso vir aqui e usar um você com você
Cara, você também, só pra fazer exemplo, e você, eu consigo usar esses personagens. Super S vai causar caos, o Zombie-Man vai tirar o caos da Super S. A gente sabe que isso vai ocorrer. Afinal, o Zombie-Man ele é counter da Super S, ele tira o caos dela. Ele tem essa habilidade. Ele tira o caos da paralisia. Né? Paralisia que o Ketsu dá. Vocês vão ver que isso vai ocorrer. Só que ele tira no turno 1. Percebeu? Passou o turno 0, iniciou o turno 1, ele tirou o caos. O Metal Bat lançou a habilidade de Geiria. Essa habilidade baitulada aí. E aí, cara, que agora, meu filho, é só abraço. Né? Vocês vão ver que o Ramai vai lançar a habilidade, que agora é só abraço. Olha lá. Aí aqui agora você ganha. Ah, pé, beleza. E agora? Mas tá, isso eu sei, né? Mas o que eu posso fazer? Qual que é a interação que você quer mostrar? A interação que eu quero mostrar é que, por exemplo, se você usar o Flash, que ele é um personagem, né, o famoso personagem da Rosa, que ele pega um alvo que estiver na mesma posição dele e leva esse alvo para outra dimensão para eles batalharem. Então, se você pegar o Flash e usar essa habilidade aqui nesse personagemzinho, né, no nosso queridíssimo personagem, vocês vão ver que o personagem não tira o caos dos outros. Conseguiram entender isso? Conseguiram pegar essa diferença? Então, tipo assim, você pode usar essas interações, por exemplo, contra um mosquito, né? Esse mosquito mundo velho 2 aqui, esse mosquito mundo velho 1 aqui, ó. Cadê ela? Você pode usar ele contra essa mosquito, você pode usar ele contra a habilidade do Zombie-Man, né? Tipo assim, vou colocar qualquer personagem aqui, deixa eu vir aqui e colocar o Zombie-Man, por exemplo. Né, eu coloquei o Zombie-Man, vocês podem ver que o Zombie-Man ele causa o silêncio dele, né? Vocês vão ver ele causando silêncio e causando aquela habilidade dele de contra-choque, que é uma habilidade da marca, né? Que ó, primeiro você tem essa putaria. E aqui agora você já tem um silêncio, tá todo mundo silenciado, né? Você pode cancelar esse silêncio, por exemplo, com esse personagem, você consegue cancelar aquela habilidade, você consegue, por exemplo, cancelar a habilidade dele de contra-choque, né, contra dano. Isso é só algumas opções que vocês podem usar com essas habilidades de personagens. Entenderam? Né, que ele cancelou, tipo assim, né, o personagem ainda tá até sobre caos, mas o outro personagem, os outros times que não recebeu o silêncio. Então, tipo assim, conseguiram entender? E ali, ó, a marca, cadê a porra da marca? Então, você tem essas habilidades, você tem essas opções, né? Aqui eu usei o Flash dos Namorados, mas vocês têm dezenas de outras opções que também ocorrem com essa questão dos tempos de habilidade de personagem. E isso é muito importante. Eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês sobre isso. E eu acho que a nossa teoria acabou aqui, né? Aí, ó, carreguei. Eu acho que a nossa teoria acabou aqui, porque vocês já sabem como colocar chip nos seus personagens, tempo de ativação, vocês já sabem tudo. E eu acho que daqui pra frente a gente precisa da nossa queridíssima prática, né? Que seria uma prática, uma aplicação melhor na questão do PVP. A semana que vem vai iniciar a nossa queridíssima Guerra 3. Sei lá, vou postar em qualquer um. Semana que vem começa a nossa queridíssima Guerra 3. Eu particularmente acho que alguns ataques que eu for fazer nessa Guerra 3, que forem mais importantes, né, que forem um pouco mais difíceis, eu acho que eu vou fazer, né, com a presença de vocês, gravando um vídeo,
falando as estratégias, né, e como counterar. Isso eu acho que eu vou fazer nos próximos, os próximos vídeos eu acho que vão ser relacionados a isso. E eu particularmente não sei quantos vídeos eu vou fazer disso, eu ainda vou pensar, né? Talvez eu faça alguns, mas é o que eu tenho em mente, né? É o que eu tenho em mente e nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso, né? Eu vou ver como é que eu vou aplicar a próxima guilda forte que nós pegar ou alguma outra guilda interessante, por exemplo, a KS, se pegar uma guilda forte, talvez eu vá fazer um vídeo assim atacando, é que a KS pode pegar sempre paz segunda. Então eu vou pensar mais em relação a isso, como que eu vou fazer. E eu vou aproveitar essas oportunidades e aí eu vou acabar fazendo, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa teoria, isso aqui já é grande parte do PVP, e, tipo assim, apesar de eu ter deixado muito vago, porque eu não quis especificar só naquilo, então eu não quis pegar aqui, por exemplo, esses personagens aqui de cima, que são os personagens metas, e falar só em cima deles como counterar cada um. Eu quero que vocês explorem, entendeu? Eu quero que vocês aprendam a explorar, aprendam a ler, aprendam a pensar. Que é muito simples eu vir aqui e falar, Super S causa caos. Você consegue counterar o caos dela de duas formas, usando a TT de música e usando o Zombie Man de outono. TT de música na mesma posição, com um time de mais força, TT de música 135, ela vai lançar habilidades antes da Super S, e aí a Super S, o caos dela fica muito fraco. O Zombie Man de outono, ele é um counter na Super S, porque a Super S causa o caos e ele limpa o caos. O cara fala assim, é muito simples. Tipo assim, é algo muito vago. Entendeu? É algo, tipo assim, vocês não vão entender. Vocês não vão entender por que a TT de música lança habilidades antes. Vocês não vão entender que existe uma forma de você counterar. Entendeu? Então eu acho que isso ficou bem claro. Eu quero dar uma ressalta para dois personagens, que é o King Primavera, porque o King Primavera ele lança sua habilidade antes do caos da Super S, então ele não pega caos, e nem essa Lily aqui de verão. Os dois personagens eles não são suas habilidades antes do caos da Super S, então eles não pegam, né? Eles não pegam caos. Você pode perceber aqui que o King usou a habilidade antes, ela usou o caos e ela não pegou o caos. Isso é porque ela está em outro estado, né? Uma ressalta para esses dois personagens, que eles conseguem burlar o caos da nossa queridíssima Super S. Beleza? Bom, isso é tudo. Eu acho que ficou muito interessante para vocês, né? Eu acho que vocês conseguiram entender. Talvez no próximo vídeo eu dê uma ressalva maior na Super S, né? Se alguém ver esse vídeo até o final e ficar tipo assim, eu quero que você faça um vídeo só falando sobre a Super S, que a Super S ela é a personagem mais quebrada, então tem sim conteúdo para você falar só dela. Se você tiver em dúvida, querer saber como funciona, querer saber detalhadamente o que é essa personagem, deixa aí, se tiver um comentário eu já faço, se não tiver eu vou ver, talvez eu faça assim mesmo, mas eu acho que não vou fazer não. E aí, vocês só me fala, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.